Cultura Racional, Universo em Desencanto, 21º fascículo da réplica, página 69. Como é feito o paraíso racional na Terra? Como todos viverão com o desenvolvimento do progresso do raciocínio e a ligação do raciocínio à origem, que é racional, e ligado à natureza, que é a fase racional. E assim estão aí as belas horas do desencanto da humanidade, que viviam nesse encanto por não conhecerem o seu verdadeiro canto. Então viviam nesse suposto canto, nesse canto de amarguras, que eram seres de matéria e ainda são, sem saber por que assim são, sem saber por que assim estavam, sem saber o porquê assim eram, sem saber de onde veio, sem saber como é seu fim. E assim, vivendo nesse encanto amargurado, sonhando com o que nunca podia existir, procurando assim o bem no mal e nunca encontrando o bem, e por isso sempre mal, por ser um ser de matéria, um ser material. Um ser em lapidação, para depois de prontos conhecerem o porquê que assim são e por que assim estão, e assim, vivendo nesse labirinto de dor, de desespero e aflição, nesse encanto pavoroso, desconhecidos do porquê assim são, vivendo à mercê das esperanças. Não tinha condições de enxergar por estar dominado pelo magnético e o magnetismo. Não sabia quem eu era, não sabia o porquê tudo assim era, não sabia o porquê todos assim são. Então vivia como um aventureiro cego, penitente, que não sabia o que fazer. Hoje, racionalmente, é que estou enxergando por estar numa classe superior, enxergando o que é a classe inferior. Por ser inferior, tinha mesmo que todos serem sofredores. Então, sofriam todos. Sofria o animal grande, sofria o animal pequeno. Todos sofriam por todos serem iguais e estarem numa classe só. Numa classe só com diferentes posições, com as posições todas diferentes, e de forma era um brilhantismo que não satisfazia, e por isso a insatisfação era reinante. Ninguém vivia satisfeito por muito e por tudo que tivesse. Então, por haver a insatisfação constante, tratavam de variar de todas as maneiras para ver se ficavam satisfeitos. Mas nem assim. Se tem tudo, está insatisfeito. Se tem nada, está insatisfeito. Por serem seres desequilibrados, por estarem ligados em energias elétrica e magnética, e por viverem nessas condições, desequilibrados por essas duas energias deformadas, não podia nunca haver satisfação. Então, sempre insatisfeitos e sempre insaciáveis, seres completamente desregulados, totalmente, toda a humanidade. Hoje gosta, amanhã não gosta. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje está bom assim, amanhã não está. Hoje quer assim, amanhã não quer. Hoje está se dando bem, amanhã não está. Seres completamente desequilibrados por estarem ligados à deformação. Então, por serem seres deformados, não podiam encontrar satisfação em coisa alguma, em coisa nenhuma, e por isso hoje estão satisfeitos, e amanhã já não estão. Seres completamente loucos, com aparência de bons, e daí o matraquear dos martírios do sofrimento. Então hoje todos, sabendo por que assim estavam,
e agora em mãos de todos, o verdadeiro remédio para deixar de assim serem o conhecimento e o reconhecimento, o desenvolvimento do raciocínio dentro da fase racional para deixarem de assim serem animais racionais. O animal, o bicho, é que não tem estabilidade. Estavam ligados na energia do bicho, o elétrico e magnético. Estavam em condições idênticas, vivendo como um bicho. O bicho é que vive completamente desregulado. O bicho é que vive sempre insatisfeito por ser bicho. O bicho é que vive sempre insaciável. O bicho é que abusa de tudo por ser um livre pensador. E todos os bichos pensam, o bicho racional e o bicho irracional. E assim hoje, sabedores do porquê eram assim, do porquê estavam assim, do porquê viviam assim, do porquê procediam assim, do porquê não sabiam porquê eram assim. Hoje, com o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio nas mãos para deixar de serem assim, está aí o remédio para curá-los e salvá-los, o desenvolvimento do raciocínio para ligá-los ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então muda por completo, deixando de ser bicho racional para ser aparelho racional. Enquanto o bicho estiver lapidado, está sendo. Depois de passar a ser aparelho com o raciocínio desenvolvido, passará toda a lapidação. Aparelho quer dizer estar pronto e, como bicho, por aprontar. Então, agora, na fase racional, a própria fase da natureza se ligando ao raciocínio para o seu desenvolvimento e, pela persistência da leitura, consegue, no mínimo espaço de tempo, o desenvolvimento total e a ligação com o mundo racional. Então, aí, desligada por completo da energia elétrica e magnética, funcionando somente o raciocínio, porque acabou a missão do pensamento. A missão do pensamento é da fase do animal racional. A fase da lapidação é para preparar o animal por meio da lapidação, para ficar em condição de ser recuperado pela fase racional. Então agora chegou a hora de todos viverem felizes e contentes para o resto da vida, porque está aí o ponto positivo para eliminar o ponto negativo, o elétrico e magnético. Então, para que fique pronto o mais depressa possível, é ler e reler para desenvolver o raciocínio que estava esperando a fase dele, para ele entrar em função. A fase racional, a fase do raciocínio. Então agora o raciocínio é em vigor, a caminho de sua retirada desta deformação para o seu verdadeiro estado natural de racional, puro, limpo e perfeito. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. Um ligado ao outro. Um no mundo superior, o mundo racional, e outro aqui, em classe inferior, o mundo material. Mas tudo uma coisa só, por ser racional. E, por isso, raciocínio de onde veio, do mundo racional. E para onde voltas, raciocínio? Para o mundo racional, no mundo verdadeiro da origem do raciocínio, que aí estava em classe inferior. Então agora toda a humanidade florindo racionalmente, todos rindo de satisfação e alegria por ter em mãos o conhecimento da sua verdadeira redenção, à volta de todos a sua mansão verdadeira, o mundo racional. Este é o documento de mais valor universal, o conhecimento de cultura racional, o conhecimento verdadeiro de seu verdadeiro mundo de origem,
para que todos voltem ao seu campo de vida verdadeiro, o mundo racional. Estavam aí no elétrico e magnético. Não estavam aguentando mais a serem como são, por sofrerem demais, por desconhecerem o porquê que assim são. Viviam aí perdidos, à mercê das pesquisas e experiências sem fim, adornados pelo alfabeto elétrico e magnético, que nunca coisa alguma pôde fazer, a não ser aprontar todos debaixo de tremenda lapidação, sofrendo a vida inteira para conhecerem o porquê assim são. E assim o alfabeto foi muito bom para lapidar todos nesse quebra-cabeça. Ficou assim a vida do animal racional como uma rabeca desafinada, que nunca que afinava, porque todos estavam em lapidação. Então tinham que viver todos desafinados. A rabeca cruza o arco e viviam todos aí, nesse cruzeiro do sul, olhando para o cruzeiro sem saber o porquê de sua existência. O cruzeiro com a sua influência, a sua energia sobre o cruzamento e cruzando nas costas de todos a cruz dos tormentos, a lapidação em evidência, para serem preparados o mais depressa possível. Então todos os astros, todos os habitantes dos astros e todos os habitantes astrológicos concorreram para a lapidação de todos, para que todos deixassem de ser como eram. E por isso aí está a fase de recuperação. Então todos os seres dos astros concorreram com as suas forças energéticas, com suas energias para a lapidação de todos com mais brevidade, porque a salvação deles, que são seres deformados em classes superiores, a salvação deles, a volta deles ao mundo racional, depende, em primeiro lugar, da volta dos aparelhos ao mundo racional. Depois que todos os aparelhos voltarem ao seu mundo de origem, é que entra a evolução e mudança deles para o mundo racional. Então haverá a transformação deles para o seu verdadeiro estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. São pertences aqui da deformação e por isso são vistos por estarem ligados ao elétrico e magnético, por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético, e assim agora está completa a verdadeira felicidade de todos. E assim, com a evolução natural da natureza racional, tudo e todos vão tomando forma racional naturalmente, não precisando esforço de espécie algum, porque tudo chegará para todos naturalmente. A ligação do raciocínio ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chega naturalmente. Não é preciso esforço, devido à própria natureza, por ser racional, se incumbir do desenvolvimento do raciocínio de todos, por a natureza ligar-se ao raciocínio e o raciocínio ligar à natureza. Então há o desenvolvimento naturalmente e com a leitura de cultura racional muito mais ligeiro ainda. Então, não precisando de esforço, apenas a obediência, a persistência na leitura e o respeito à linha racional é quanto chega para naturalmente, pelo desenvolvimento do conhecimento racional, chegar mais depressa que possa imaginar. E assim está toda a humanidade aguardando esta grande surpresa anunciada há eras longínquas por São João, Nostradamus e outros mais, o ponto mais alto da humanidade, a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo isto foi anunciado e com muita ansiedade esperado. Sabem que é na América do Sul, mas não sabem a localidade. Mas com o tempo saberão
e aí se reunirão para ver de perto a casa dos habitantes do mundo racional, e sabendo que toda esta área é uma área racional. Então, o entender dos religiosos, por não conhecerem o que é cultura racional, dizem logo: aí é uma área sagrada, isto aí é uma área divina, por aí está a divina providência. Assim se expressam os que não têm conhecimento do que é cultura racional, e assim vejam o que é o retrato do futuro, agora aqui estampado, a cultura racional, o retrato do presente e do futuro, e assim tudo se transformando naturalmente para o seu lugar verdadeiro, devido à natureza acomodar todos dentro da fase racional. O raciocínio muito diferente do pensamento. O pensamento é o constante desequilíbrio a todo minuto. O pensamento é de um estado anormal, é dos anormais, é dos doentes, e por isso ficam variando noite e dia, devido ao seu estado psíquico da imaginação, imagens e planos. E o raciocínio é completamente diferente. O raciocínio é o equilíbrio positivo que não perturba o ser humano. Funciona dentro do equilíbrio normal, é consciente, é positivo, acerta em tudo, não há erros dentro do raciocínio, de formas que é o maior equilíbrio brilhante da humanidade. É completamente diferente do pensamento. O pensamento é perturbador, é horroroso, é pavoroso, cria imagens, inventa imagens, imagina imagens. O livre pensador é um perturbador de si mesmo, porque o pensamento perturba noite e dia. É o verdadeiro bicho. O bicho é que é assim, não tem sossego. Não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe o que pensa. Então, o livre pensador que está na classe de bicho racional é tão perturbado que está na classe de animal racional, porque o animal é livre pensador e inconsciente, não tem limite. E assim vejam como, com o tempo, vão mudando, como já mudaram tanto e como, com o tempo, vão todos mudando cada vez mais, por o raciocínio estar em estado de adiantamento para sua função normal. Então, raciocínio, tudo é, e livre pensador, nada é. Racional é de categoria superior e o pensamento é de classe inferior. E assim, agora, é para toda a humanidade viver feliz e contente e obedecer sempre, para seu estado melhorar sempre. Então, raciocínio é racional e racional é raciocínio. A jornada fecunda de amor ao próximo é a jornada racional, por ser a jornada consciente positiva, sobre todos os sentidos. E aí brilha o desenvolvimento do raciocínio, o raciocínio em plena atividade, em ação. Dessa forma, tudo e todos entrando em forma racional e nunca mais existindo desequilíbrio de espécie algum, por o raciocínio estar em pleno desenvolvimento, e tudo e todos no seu verdadeiro rumo certo, cessando então a função do turbulento pensamento, que muitos já não aguentavam mais, pensando até que a cabeça ia estourar de tanto pensar, passando então a fase do pensamento, a fase do animal racional, não havendo mais pensamentos, e sim somente em função o raciocínio, por o ser humano ser de origem pura, de origem racional, e por ser de origem racional é que tem raciocínio. E o raciocínio é ligado ao racional, e o racional ligado ao raciocínio.
E assim, desta forma certa e correta, a Terra se torna um verdadeiro paraíso racional, mas na fase de animal racional, como livres pensadores, a vida e todos tinham que ser um inferno em vida. O livre pensador sofre muito por estar em lapidação, estar sob a função do pensamento, estar sob a função elétrica e magnética, estar sob a ação de todas as ruínas, de todos os males, de tudo de ruim, por estar ligado a uma energia de classe mais inferior ainda, que é a energia do bicho irracional, a energia elétrica e magnética. O animal racional, ligado nessas duas energias, tinha que sofrer como bicho irracional, ou muito pior ainda, por ser uma classe de noção das coisas, classe superior de animal racional. E assim vejam que condição triste e ridícula estavam nos livres pensadores, o animal racional. E assim tudo isto, passando por estar aí a fase de aparelho racional, o pensamento, um destruidor do animal racional, o pensamento, o transmissor das angústias devoradoras do animal racional, o pensamento dos sustos mortais, dos choques mortais, das emoções mortais, dos impressionados, assim morrendo, enfim, o pensamento demolidor do animal racional, o pensamento perturbador que não deixava dormir noite e dia, perturbado de tanto pensar, perturbado pelo pensamento. Então o pensamento foi um dos grandes males do animal racional, o pensamento do medo. Enfim, no pensamento, um tufão de angústias, por ser de infinidades de modos e maneiras: paixão, ódio, raiva, ganância, ambição, traição, crimes. Tudo isto é muito mais coisas, função do pensamento. Então, o pensamento foi um grande demolidor do animal racional, e hoje aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para sair deste estado desastroso de viver desta forma contra si mesmo, por desconhecer o porquê que assim é, e o porquê que assim ficou, e o porquê desta maneira estava, e a causa de assim serem, que eram estarem ligados à energia elétrica e magnética, uma energia de classe inferior, que é do animal irracional. Ligados nessa energia do irracional, o elétrico e magnético tinha mesmo que sofrer demais e penar demais. Como? Assim a humanidade vem penando há muito e continua a penar, até que passe para a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então é necessário o dever de fazer a propaganda noite e dia para salvar a humanidade, que já não aguenta mais de tanto penar e sofrer, por estarem desligados da sua verdadeira energia, que é a energia racional, a verdadeira energia do animal racional. Então, agora na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, em função do mesmo, então aí sim é que vão viver alegres, felizes e contentes para o resto da vida, definitivamente. Porque o raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, embora aí, na matéria, não há pensamentos. Pensamento é que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. O raciocínio não, é uma coisa só. O racional é uma coisa só. E por ser uma coisa só, não há desequilíbrio. O mundo racional é um só. A energia racional é uma só.
e o raciocínio é um só. Então são três em um só. Então a Terra ficará um verdadeiro paraíso de paz, amor e fraternidade, cessando assim a fase do pensamento, a fase de animal racional, o pensamento perdendo toda a sua função, o desligamento completo do elétrico e magnético, da cabeça, que é o relógio. Então, vejam, a condição que toda a humanidade estará mais daqui um pouquinho, todos felicíssimos, acabando todo o sofrimento, não havendo mais sofrimento, e sim a regulagem perfeita, brilhante entre todos, todos unidos racionalmente, todos vivendo bem, porque estão vivendo consciente, estão vivendo racionalmente. Cessou o mal, cessaram os males, porque desligou-se o magnético. Então, estando aí instalada a felicidade verdadeira, a felicidade racional, tudo correndo mais do que maravilhosamente, a saúde de todos brilhando e, por assim ser, se prolongando os anos de vida, por tudo correr certo, por não haver mais o magnético, nem o elétrico, para produzir enfermidades terríveis. Estão completamente desligados. E aí está o que é imunização racional. Todos imunizados pelo seu verdadeiro natural de racional, e todos louvando o racional superior da Terra para o resto da vida, e todos vivendo como nunca puderam pensar, nem imaginar, nem calcular em viver. E o raciocínio desenvolvido e o desenvolvimento do progresso racional, ou progresso de pureza, a verdadeira natureza mudada por ser racional, e concorrendo com a sua brilhante regulagem por ser racional. E que beleza, e que grandeza, e que pureza angelical! Todo o organismo tomando forma racional pelo desenvolvimento do raciocínio, e todos sendo aparelhos racionais, e com o tempo todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas até aí ninguém quer mais voltar, porque a vida e a Terra é um verdadeiro paraíso racional. Então diz lá, no mundo racional é bom, mas aqui também é bom. Bom por bom, tanto faz lá como aqui. Mas não poderá ser assim, porque tudo tem a sua rota certa, racional, de chegar no seu lugar certo. E assim, que beleza, que grandeza já no presente, ou prosseguimento do futuro, do aparelho ou dos aparelhos racionais. Então, acabando de uma vez por todas todos os tormentos e todo o sofrimento da vida, ficando até com o tempo esquecidos do que foram na fase de animal racional. E isto é para já, é para agora. Está aí a fase racional, está aí o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, está aí o conhecimento da ligação de todos ao mundo racional. O raciocínio, se ligando à sua origem de racional, é para agora. Não está vendo que tudo está aí esclarecido? E assim, o bicho racional é assim mesmo, nem vendo, está sempre desconfiado. Está aí o que é o livre pensador.